Existe um livro chamado O Processo, de Franz Kafka, um existencialista. E lá no capítulo 9 desse livro existe uma parábola. Franz Kafka conta uma parábola, e a parábola é mais ou menos assim. Existia um homem, e esse homem veio para a cidade porque ele queria comparecer perante a lei. Esse era um intento daquele homem. Ele queria estar perante o tribunal de justiça daquela cidade. Talvez ele tivesse um caso a apresentar ou uma pergunta para fazer. O que a gente sabe é que aquele homem, ele queria estar debaixo da lei. Existia uma porta entreaberta naquela cidade e um guarda na porta que não permitia que aquele homem entrasse para então estar ali perante a lei. E o homem então, não podendo entrar, aquele guarda que estava na porta, ele separa uma espécie de um banquinho e diz para aquele homem que queria estar sobre a lei que se sentasse ali, que talvez em algum momento ele deixasse o homem entrar. Os minutos se passaram, horas se passaram, dias se passaram. E aquele guarda não permitia que aquele homem entrasse. Aquele homem, cada segundo que ele passava sentado ali, mais comprometido ele estava em permanecer ali até que então ele pudesse ter a sua causa levada perante a lei. Semanas se passaram. E aquele homem já estava conversando com aquele guarda e querendo de alguma maneira entrar e oferecendo coisas. Se eu te der isso, você deixa eu entrar? E o guarda falava, olha, eu não posso prometer nada. E aquele homem perdeu todos os seus bens na tentativa de entrar e ele não pôde. Meses passaram, anos se passaram, e a parábola fala daquele homem, já nos seus últimos momentos de vida, diante daquela porta. E então, perto do seu último suspiro, aquele homem percebe uma luz muito radiante vindo daquela fresta aberta na porta. Muito radiante. E na expectativa de que então ele poderia entrar, o guarda diz, não. Mas veio uma pergunta. Uma coisa na mente daquele homem que estava esperando toda a sua vida para entrar e estar perante a lei. Ele diz como último suspiro, eu acabei de pensar uma coisa. Todo mundo precisa e todo mundo quer estar perante a lei, mas eu sou o único aqui, a vida inteira. Eu não vi mais ninguém aqui diante dessa porta querendo entrar. E eu acabei de me atentar para isso. Depois de todos esses anos, eu sou o único aqui. Por que ninguém mais está esperando? O guarda, muito impassível, e apenas com um sorriso no rosto, diz, bem, ninguém jamais poderia ser admitido aqui, porque esta porta foi construída e feita só para você, e agora eu vou fechá-la. E assim acaba a história grotesca de Franz Kafka. E muito tem se debatido sobre o significado dessa história, dessa parábola. E o significado dessa parábola, dessa história, é que o que é verdadeiro e aquilo que é real pode nos atrair, mas é sempre inacessível a nós. O significado último, a verdadeira... O que é verdadeiro, aquilo que é o que nós buscamos, isso nos atrai. Mas nós não temos acesso, é inacessível. Franz Kafka era um existencialista. Em última análise, o real e verdadeiro está além da porta e nós não podemos ter acesso, embora isso nos atraia, embora o que está além da porta nos atrai de tal modo que passamos a vida inteira esperando por aquilo, nós não podemos acessar aquilo. Na verdade, essa parábola, ela pode ilustrar a expectativa que
as pessoas têm de que no final da vida haja uma porta além, haja uma vida após a morte. E o existencialismo dizia, não, tudo que temos é aqui e agora. Não existe sentido na vida, não existe pós-vida, não existe nada, tudo que temos é isso aqui. Nos atrai essa ideia, nos atrai a imagem da verdadeira, do que é verdadeiro, do que é real, mas nós não temos acesso. Mas a visão que Jesus nos dá, do que está além dessa porta, é absolutamente oposta e diferente dessa história. E é o que nós veremos essa noite, com base no texto de Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Leremos os versículos 23 a 33. Nesse texto, Jesus nos deixa dar uma espiadinha por essa porta para a vida após a morte. Mateus 22, versículo 23 a 33. A palavra de Deus diz assim: no mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmavam não haver ressurreição dos mortos. E perguntaram, mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o 7º irmão. E por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a ver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com o seu ensino. Essa é a palavra de Deus. Esse texto que nós lemos, ele conta o que Jesus diz sobre o que está do outro lado da porta, na ilustração de Franz Kafka. Jesus responde aos saduceus que fizeram perguntas sobre a vida após a morte. Jesus responde sobre o que está do outro lado. Não de maneira exaustiva, obviamente, mas Jesus nos permite dar uma espiada. Apenas para contextualizar os irmãos, os saduceus eram um grupo religioso que poderíamos dizer de uma maneira bem simplista que eles faziam o contraponto aos fariseus, um outro grupo religioso judaico, só que com grandes diferenças entre si. Tá? Não se davam bem uns com os outros, mas tinham uma coisa em comum. Ambos não gostavam de Jesus. E os saduceus aqui, por sua vez, os fariseus aparecem bastante, né? Mas os saduceus agora entram em cena e estão tentando colocar Jesus à prova aqui. Os saduceus, como essa seita religiosa judaica, eles não acreditavam, como o texto mesmo nos diz, na ressurreição dos mortos. Mas não é só isso que eles não acreditavam. Eles não acreditavam que haveria um juízo final, eles não acreditavam que haveria uma vida após morte, eles não acreditavam que haveria nada disso no futuro. Inclusive, algo que talvez nem todos saibam, eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Eles não acreditavam nos Salmos, nos profetas, nos livros poéticos, nada disso, apenas nos livros de Moisés. E o seu objetivo aqui, ao
fazer essa indagação, essa pergunta a Jesus, obviamente era fazer Jesus de ridículo. Eles queriam fazer a vida após a morte parecer ridícula, inacreditável, exatamente como muitos tentam fazer hoje em dia ainda. Insistem em dizer que esta vida é a única que nós temos e que não existe nada depois disso. Não há sentido, não haverá juízo, não há inferno, também não há céu, não há Deus, não há eternidade. E um dia, nessa mentalidade, o sol vai implodir e tudo que nós conhecemos não existirá. E não seremos lembrados por ninguém. Todos os livros existencialistas nos contam esse tipo de desespero perante o que é real, perante o que é verdadeiro, perante o sentido, perante o futuro. Apenas desespero. Nada que eu e você façamos faz o menor sentido, porque não seremos lembrados. Um dia o sol vai implodir e nada do que você tenha feito de bom ou de ruim terá feito qualquer diferença. Portanto, aproveite a vida como quiser e o máximo que puder, porque nada vai durar e nada faz sentido. Esse era o pano de fundo do autor da ilustração que eu contei no início dessa mensagem. E o que essa ilustração existencialista nos quer convencer é de que o que é em última análise real e verdadeiro, ou seja, aquilo que está além da porta, pode nos atrair e de fato nos atrai, mas em última análise é inacessível para nós. É isso que os saduceus estavam querendo fazer com Jesus. Mas como exatamente que eles queriam fazer Jesus de ridículo com a pergunta que fizeram? E eles contam a história de um homem, de uma mulher, na verdade, que casou com um homem, e esse homem morreu, e por conta de eles estarem nessa cultura judaica, existia uma lei no Antigo Testamento, lá nos livros de Moisés, que a gente chama de lei do levirato, que quando o marido morria sem deixar descendente, então alguém da família deveria casar com aquela viúva, principalmente porque naquela situação a viúva estava totalmente desamparada. E então era uma lei misericordiosa para que então pudesse dar amparo àquela viúva, mas também descendência para aquela família. E aí eles contam essa história estranha, né, inventada, de alguém, de uma mulher que casou com todos os irmãos de uma família, 7 irmãos, e todos morreram sem dar descendência para ela. E a pergunta que eles fazem é: ok, já que você acredita em ressurreição, Jesus, então nos conta isso. Quem será o marido dessa mulher no novo céu? Quem será na ressurreição o marido dessa mulher, já que ela casou com 7? E aí, Jesus, responde essa. E o que eles queriam de fato era colocar Jesus como ridículo. Porque se Jesus não soubesse responder, eles seriam ridículos. Se Jesus tivesse falado, realmente não existe, eles teriam ganho e mostrado que tudo aquilo que a multidão estava ouvindo de Jesus não fazia sentido. Mas se Jesus também, dependendo de como ele respondesse, ele estaria mal com os fariseus que acreditavam em ressurreição. Então, Jesus estava ali mais uma vez em uma encruzilhada. Mas vamos olhar para como Jesus responde. Versículo 29 diz, Jesus respondeu: o erro de vocês, saduceus, está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso era ofensivo para um líder religioso judeu, um saduceu, ouvir. Como assim eu não conheço as Escrituras? Até porque eles só tinham os 5 primeiros livros de Moisés. Ou seja, eles tinham pouca escritura em comparação com todo o Antigo Testamento. Falar que eles não conheciam, eles conheciam muito bem, eles decoravam. Não conhecia o poder de Deus, mas a gente leu a história de Moisés, a gente sabe do que Deus é capaz. Mas Jesus diz, não, vocês não conhecem nem o poder de Deus e nem as Escrituras. E é por isso que vocês erram. É por isso que vocês fazem uma pergunta tola dessa para mim.
Perceba uma coisa, antes de a gente entrar na explicação de fato de Jesus, do porquê eles não conheciam o poder de Deus ou as Escrituras, perceba que Jesus, ele não pode ser enquadrado. Perceba que Jesus, ele não pode ser resumido a nenhum partido, a nenhuma posição ideológica, nem mesmo a um tipo de religião. Jesus não poderia ser resumido ou enquadrado na seita dos fariseus, não poderia ser enquadrado, como a gente vê nesse texto, na seita dos saduceus, não poderia ser enquadrado com os publicanos, não poderia ser enquadrado com as prostitutas, não poderia ser enquadrado com o Império Romano, embora Jesus tenha caminhado com todos esses grupos diferentes, ele jamais poderia ser confundido e resumido a esses grupos, ou a nenhuma ideologia, ou a nenhum tipo de religião pré-existente. Nada. E é interessante que no nosso tempo, quando alguém que é meu inimigo está discordando de outra pessoa, quando a outra pessoa está discordando do meu inimigo, essa pessoa parece que automaticamente vira minha amiga. Não é geralmente assim que funciona? Mas nesse sentido, Jesus não é amigo de ninguém, porque Jesus está discordando de todo mundo. Ele não tem aliado com os fariseus, ele não tem aliado com os saduceus. Jesus consegue ao mesmo tempo ir contra todos, e corrigir a todos, e exortar a todos. Ele confronta todos em seus erros. E então, depois de ter anunciado que o erro daquele grupo religioso era porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus, Jesus vai mostrar no versículo 30, 31 e 32 exatamente o que ele quer dizer com isso. O porquê ele está dizendo que eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. No versículo 30, Jesus mostra como eles subestimavam o poder de Deus. E no versículo 31 e 32, ele mostra como eles não compreendiam as Escrituras. E eu vou fazer o inverso aqui. Eu vou começar com 31 e 32 e lá no final a gente volta para o versículo 30. Tá? Então, vamos começar com o argumento de Jesus para falar que os saduceus não compreendiam as Escrituras. E para isso Jesus vai para a Bíblia, obviamente. Versículo 31 e 32, olha só. Agora, Jesus diz, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras, saduceus? Deus disse, abre aspas, ele faz uma citação, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Fecha aspas. Jesus conclui, portanto, Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Esse é o primeiro argumento de Jesus aqui. Você percebe o que Jesus está fazendo? Em primeiro lugar, Jesus é sagaz. Ele não está indo para os salmos, ele não está indo para os profetas, ele não está indo para os livros poéticos, porque ele sabia que os saduceus não acreditavam nesses livros. Ele não está citando algo que os saduceus não aceitariam, já que eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos por Moisés. Jesus, então, ele estava preocupado e argumentando de uma forma que eles pudessem aceitar. E aqui existe um princípio que pode ser aplicado em nossa apologética, em nossa defesa de fé, em nossa evangelização. Nós devemos aprender a entender de onde as pessoas têm partido. Qual é o fundamento de fé delas? Porque debater simplesmente à primeira vista de um fundamento de fé totalmente diferente, às vezes vai tornar a pessoa falar, mas por que você está falando isso? Eu não parto desse pressuposto que você. Então Jesus está falando, olha, ok, o que a gente tem em comum? Vocês acreditam nos 5 primeiros livros? Ok, então eu vou começar dali. E então Jesus faz uma citação de Êxodo capítulo 3, versículo 6, onde Deus aparece para Moisés em uma sarça ardente. Vocês conhecem a história. E eles começaram o seu questionamento, inclusive isso é muito interessante, eles começaram o seu questionamento para Jesus, citando quem? Moisés. Eles falam, Jesus, Moisés disse que quando alguém casar e aí o marido morrer, etc., alguém da família precisa casar. Eles começaram citando Moisés. Então é como se Jesus estivesse falando assim, ok, vocês querem falar de Moisés? Então vamos falar dele. Deixa eu fazer uma citação de Moisés aqui para vocês. Êxodo 3.
Deus aparece para Moisés e Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É assim que Deus se apresenta a primeira vez para Moisés, no primeiro encontro para Moisés. Agora, o que é interessante nessa citação, e o que Jesus está enfatizando, é que naquela época em que Deus se apresenta para Moisés assim, Abraão já tinha morrido, Isaque já tinha morrido, Jacó já tinha morrido. E Deus está se apresentando, não dizendo: olha, Moisés, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó. Deus está falando no tempo presente. Eu sou o Deus de Abraão. Ele fala sobre o seu relacionamento com eles no tempo presente, mesmo após séculos da morte deles. Quando Deus aparece para Moisés no livro de Êxodo, ele diz: Moisés, entenda, o que eu quero ter um relacionamento íntimo com vocês. Eu quero entrar em aliança com vocês. Eu quero que vocês sejam o meu povo. Agora, é claro, no entanto, que a gente pode dizer que antes disso, Deus já tinha um relacionamento com Israel. Afinal de contas, Deus é o Criador de todas as coisas. Mas é isso, eles tinham um relacionamento de Criador com criatura. Mas o que Deus está dizendo para Moisés aqui, o que essa aliança que Deus faz com o povo de Israel significa, é que Deus queria um relacionamento íntimo. Não de Criador e criatura, mas Ele queria um relacionamento pessoal, íntimo, de aliança. Em outras palavras, Deus estava falando: eu quero um relacionamento pessoal, algo íntimo, que possamos a tal ponto usar preposições e pronomes possessivos uns com os outros. Eu quero ser seu, eu quero que você seja meu. É isso que Deus está fazendo ali com Moisés e com o povo de Israel. Agora, olha que interessante. De quem você ousa falar assim? Com pronomes possessivos? Com quem você ousa usar pronomes e preposições possessivas? Meu, minha. Você pode não me conhecer, você pode não saber nada sobre mim, mas se você me vir chamando a Karina de minha Karina, você pode não saber nada sobre mim, mas você vai imaginar que a gente tem algum grau de intimidade muito intenso, muito pessoal, para eu conseguir chamá-la de minha Karina. Isso envolve intimidade. Como você ousa falar sobre um outro ser humano como se fosse o dono dele? A resposta é que você só pode usar pronomes e preposições possessivos quando houver uma doação profunda e voluntária, quando o relacionamento for muito íntimo. Talvez de uma esposa, de um pai, mãe ou de um filho. Embora no português, eu estava pensando essa semana, a gente tenha flexibilizado muito essa ideia de que quando a gente usa meu, a gente está falando de alguma coisa íntima, próxima, pessoal. Mas a gente flexibilizou isso, pelo menos na nossa cultura, em que a gente chama qualquer pessoa, um desconhecido, de meu patrão, meu brother. E algumas pessoas, estranhamente, chamam até de meu amor. Pessoas que jamais viram antes na vida. Mas eu quero mostrar que mesmo numa cultura que flexibilizou essa ideia como a nossa, ainda assim, no português, nós não nos referimos ao nome da pessoa com o pronome possessivo, desde que nós tenhamos um relacionamento muito íntimo. Eu posso até na rua chamar alguém de meu amor, meu brother, meu patrão, mas eu não vou chamar o nome da pessoa, eu não vou pegar o José e dizer assim, meu José. É estranho. Até mesmo no português. Porque quando eu chamo minha Karina, meu Timothy, vocês sabem que existe algum grau de intimidade aqui. A não ser que seja um relacionamento de profunda intimidade, nós não podemos usar pronomes e preposições possessivas, como Deus se apresentando para Moisés como o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pensa no seguinte, você sabe que filhos de celebridades não gostam de serem conhecidos tão somente ou tão apenas porque são filhos de fulano. Eles querem ter uma identidade, eles têm um nome. Eu não quero ser conhecido apenas porque eu sou filho de alguém famoso. Mas parece que Deus não tem problema com isso. Deus está insatisfeito em ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Deus vem e diz, quando estivermos em um relacionamento de aliança, podemos falar um do outro desse jeito. Vocês são meu povo. E eu sou o Deus de vocês. É esse tipo de relacionamento e de aliança que Deus está oferecendo aqui. E Jesus, pegando tudo isso, o que ele está dizendo para os saduceus? Jesus está dizendo que quando Deus entra nesse tipo de relacionamento de aliança com alguém, esse tipo de relacionamento de amor profundo com alguém, isso significa, prestem atenção, que o nosso relacionamento jamais pode ser dito no passado. Por isso que Deus não diz para Moisés, eu fui o Deus de Abraão. Não. A quem Deus tem esse tipo de relacionamento, jamais pode ser dito no passado, eu sou o Deus de Abraão. Não fui o Deus dele, eu sou o Deus dele. Mesmo que ele tenha morrido há séculos. Preste atenção. Quando você ama alguém de verdade, seja um bebê, uma criança, um amigo, um namorado, um cônjuge, o maior horror que você pode sentir é imaginar um relacionamento fique no passado. É ou não é? Não tem ninguém no mundo que queira dizer, eu já tive um filho. Queremos dizer, eu tenho um filho. Você nunca quer dizer, eu tive uma esposa, ou eu tinha um amigo. Porque quando você ama alguém, você não quer que esse relacionamento fique no passado. Você não quer que nada fique entre esse relacionamento. Você não quer que nada o mate. Mas eu e você não podemos evitar isso, porque somos limitados. Mas e se Deus nos amar? Quando nós amamos alguém, nós não podemos impedir que uma hora a gente diga, eu tive uma esposa, eu tive um marido, eu tive um filho, eu tive um pai. Porque nós somos limitados. Mas e Deus? E se Deus nos amar? E se Deus estiver comprometido com você? E se Deus estiver em um relacionamento possessivo de doação voluntária? Jesus está dizendo que Deus nunca pode ser o Deus dos mortos, porque Ele é o Deus da aliança. Deus nunca pode dizer, eu fui o Deus de Abraão. Quando Deus está falando com Moisés, Ele fala sobre o seu relacionamento com Abraão, Isaac e Jacó no tempo presente, porque quando Deus coloca seu amor em você, quando você entra em um relacionamento com Deus, esse relacionamento jamais pode ficar no passado. Deus nunca perderá aquilo que é precioso para Ele. Você e eu podemos, e perdemos pessoas preciosas. Eu e você dizemos, eu tive um pai. Mas Deus não. Se você não suporta que os seus relacionamentos fiquem no passado, como Deus poderia? Se Deus ama muito mais do que nós amamos. Então Jesus Cristo está dizendo algo muito básico, mas muito surpreendente. O amor de Jesus Cristo torna você real, eternamente real, absolutamente sólido, permanente. Você não fica no passado, mesmo séculos após a sua morte, porque Deus ama e oferece um relacionamento de aliança, que jamais pode ficar no passado. Você conhece o mito do Pinóquio? E você sabe por que ele nos mexe tanto com a gente? E que mesmo muito tempo depois do seu primeiro manuscrito, nós continuamos a contar a história de Pinóquio. Os meus filhos veem Pinóquio. Eu vi Pinóquio, meus pais, talvez meus avós viram Pinóquio, e a gente continua assistindo. Por que esse mito toca tanto a gente? Bom, qual é o mito do Pinóquio, né? Primeiro, Pinóquio ele é um boneco de madeira.
ele não é real. E ele pensa, se eu conseguir ser alguém, se eu conseguir que alguém real me ame, então eu serei real. Eu serei de verdade, eu serei um menino. O mito do Pinóquio desperta dentro de nós esse desejo pelo realmente real, por sermos amados pelo único que pode nos transformar na verdadeira humanidade. Desejamos durar para sempre como meninos de verdade. Queremos ser amados por nosso Pai. Jesus está dizendo, ao citar Êxodo 3, que quando Deus é o nosso Deus, então duraremos para sempre, mesmo séculos após a nossa morte. Sempre seremos Deus, sempre seremos reais, porque Deus não é um Deus de mortos. Jesus Cristo está discutindo com os saduceus e está lhes dando um golpe certeiro. Ele não está indo para os profetas e para os salmos, ele não está citando nada que eles não aceitariam, mas ele está falando ao coração deles. É um argumento completamente diferente, e preste bem atenção aqui, daquela velha e conhecida pregação do fogo do inferno. Você sabe o que é a pregação do fogo do inferno? Costuma ser assim: você sabe que existe vida após a morte? Você sabe que existe céu e inferno? E sem Deus, eu posso te garantir, não vai ser uma vida muito agradável. Então, tenha um relacionamento com Ele. Eu lembro de uma vez, numa escola bíblica de férias para crianças, a professora pegou uma imagem, suposta imagem do inferno, e uma suposta imagem do céu, muito caracterizada, né, pelo catolicismo. Então, o inferno, um fogo, e o diabo com tridente, um negócio terrível, as pessoas gritando, e o céu, um lugar lindo, com luz de ouro e arpinha e tudo. E ela disse para as crianças: crianças, vocês querem para que lado? Escolham, é a escolha de vocês, ou ali, ou lá. E para surpresa de todos, as crianças todas quiseram ir para o céu. Esse é o tipo de pregação do fogo do inferno. Existe uma realidade depois, e ela não vai ser muito legal se você não tiver um relacionamento com Deus. Então tenha um relacionamento com Deus. Essa é a lógica da velha pregação do inferno. Existe vida após morte. Então, por favor, rápido, estabeleça um relacionamento com Deus. Mas eu quero te convidar a pensar que Jesus está indo na direção oposta. Ele está dizendo, consiga um relacionamento com Deus, e então você saberá que existe vida após a morte. Entre em um relacionamento com Deus, e no momento que o amor começar a ser real em seu coração, você saberá que nada vai interromper esse amor. Que esse relacionamento não vai ficar no passado jamais. Você saberá isso intuitivamente, mas tenha um relacionamento com Deus, como Abraão, Isaac e Jacó tiveram, e você vai experimentar da certeza, saduceus, de que existe vida após a morte. De que o relacionamento com Deus não fica no passado, porque o Deus é um Deus de vivos. Percebe? Ele não está falando, olha, existe sim vida após a morte, e cuidado, se vocês não aceitarem o relacionamento com Deus, vocês vão ficar num lugar muito ruim. Não, ele diz, tenham um relacionamento com Deus, e vocês vão ser convencidos de que existe um lugar depois daqui. Se Deus me ama, pelo menos tanto quanto eu amo outros seres humanos, então Ele não quer que isso acabe. Ele não faz que isso fique no passado. Deus nunca vai deixar isso passar. Então a lógica da pregação do fogo do inferno é: você sabe que existe vida após a morte, então tenha um relacionamento com Deus. Mas Jesus está dizendo, tenha um relacionamento com Deus e você saberá que existe vida após a morte. Deus não pode ser um Deus de mortos. Mas Jesus ainda não terminou o seu argumento. Ele só gastou a primeira metade explicando, vocês acham que conhecem as Escrituras, mas deixa eu citar alguém que vocês conhecem, Moisés, para mostrar que vocês não entenderam Moisés. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Antes de nós ficarmos soberbos, nós também erramos porque não conhecemos as Escrituras devidamente. Também não nos debruçamos como deveríamos.
Também precisamos nos humilhar e pedir que o Santo Espírito de Deus nos conduza na melhor leitura da palavra dele. Mas Jesus continua e ele diz: saduceus, vocês não apenas não compreenderam as Escrituras, vocês também não compreenderam o poder de Deus. Versículo 30 agora. Jesus diz: pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Jesus conta aqui algo sobre como a vida após a morte será. Jesus é o guardião da porta, mas ele não diz: eu vou fechá-la na sua cara. Ele permite que espiemos através dos portais do céu brevemente. E o que ele nos conta sobre a vida após a morte? Ele diz: vocês não conhecem o poder de Deus. Na ressurreição, abre aspas, as pessoas não se casarão e nem serão dadas em casamento. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Porque à primeira vista parece meio estranho. Jesus vai dar esse vislumbre da vida após a morte, e o que ele resolve falar é que não vai haver casamento. Percebe? Parece que ele está dizendo aos saduceus o seguinte: saduceus, a sua premissa é que na ressurreição haverá casamento, mas eu estou dizendo não vai haver. Emocionante, não? Isso te estimula? Não parece muito emocionante? Parece então que no céu todos nós seremos belos amigos? Esse é o tipo de intimidade que a gente vai poder ter? É um futuro meio sem graça, aparentemente. Mas essa não pode ser a essência do que Jesus está querendo ensinar aqui. Porque senão não faria o menor sentido Jesus, no versículo anterior, dizer: vocês não conhecem o poder de Deus. Ok? Então estou dizendo, vocês não conhecem o poder de Deus. Aí a próxima frase que eu falo é: no céu não vai ter casamento. Qual o sentido? O que isso tem a ver? O que tem a ver o poder de Deus relacionado com o céu não vai ter casamento? Jesus, na verdade, queria dizer que eles não conheciam o poder de Deus e dá a entender que Jesus iria mostrar o poder de Deus. Jesus, na verdade, está dizendo: saduceus, o problema de vocês é que vocês não têm ideia da magnitude da transformação que Deus vai nos trazer. É isso que ele está querendo mostrar. Isso significa que no versículo 30, quando ele diz que não haverá casamento na ressurreição, ele não está dizendo que o futuro terá um amor menos intenso do que o que nós temos agora. Ele não está querendo dizer isso. Ele não está dizendo: vamos para o céu onde nós todos seremos apenas amigos. Ele não pode estar dizendo isso. Não teria o menor sentido. Mas ele estava dizendo: deixe-me falar sobre o poder de Deus. Na ressurreição, o amor que teremos uns com os outros e com o Senhor fará com que o melhor relacionamento conjugal pareça nada em comparação. Essa é a única opção para a gente interpretar esse texto. Jesus Cristo diz que a vida após a morte é um mundo de amor tão incrível e tão poderoso que não tornará o casamento meramente obsoleto. A nossa vida amorosa não será menos do que o casamento. Não é isso que Jesus está dizendo. O casamento não vai ter relacionamento tão íntimo assim. Ainda seremos nós mesmos. Ainda assim haverá uma profundidade de amor, de unidade, de deleite um no outro e em Deus, que vai fazer que o momento mais arrebatador do melhor casamento da história do mundo não pareça nada em comparação. É isso que Jesus está mostrando. Existe um poder de Deus que vocês não têm a mínima noção. Vocês estão olhando para a questão aí de se alguém morre e casa de novo, e quem vai ser marido de quem lá. Vocês estão pegando a ideia. Vocês não estão entendendo o tamanho do poder de Deus e da transformação que Deus vai trazer e do nível de relacionamento que a gente pode esperar. É essa a ideia. Sabe o que é interessante? Todo mundo aqui já foi adolescente, mas alguns que já foram há mais tempo, às vezes esquecem o que é ser adolescente. Nessa fase é muito comum ouvi-los dizer simplesmente: eu estou saindo. Os pais perguntam: onde?
Afinal de contas, você tem que saber para onde você está indo, certo? Você tem que ter um objetivo, um planejamento, uma rota. Mas os adolescentes dizem, não sei. Estou saindo. Aí você pergunta, mas ok, quando termina? Quando você volta? E para sua surpresa, você ouve? Não sei. Ou seja, você não sabe para onde vai, não sabe que horas vai voltar, não sabe nada. E a gente não entende isso. Talvez você fique se perguntando, você pai e mãe de adolescente, qual é o problema com eles? Mas eu quero te convidar a pensar no seguinte: não importa realmente para onde eles estão indo. Tudo o que importa é com quem eles estão indo. Que eles entenderam isso. Quando eles dizem, vamos sair, o que eles querem dizer é, eu só quero estar com essas pessoas. Não importa que horas eu vou voltar, para ele, né? Para o pai importa. Mas não importa quando eu vou voltar, não importa para onde eu vou. Eu só quero estar com essas pessoas. Relacionamentos, amor. Quem precisa de um destino quando está com pessoas que nós queremos estar? Jesus Cristo está dizendo, o céu é um mundo de amor. Esse é o destino. Um amor que vai além do casamento, não abaixo do casamento, mas infinitamente acima dele. Mas então você pergunta, mas ok, de prático, vai ter casamento ou não vai no céu? Vai ou não vai ter? Na verdade, vai ter. Apenas um. Porque na ressurreição, todo crente vai ter um cônjuge. Não haverá mais pessoas solteiras, não haverá mais pessoas viúvas, chega de pessoas divorciadas. Jesus é o nosso noivo. E é o caminho para o verdadeiro amor para com Deus e para com os outros, com muito mais intensidade do que nós podemos ter aqui. Muito mais intenso. Por isso Jesus diz, vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês querem falar de relacionamento com a lei do levirato? Vocês não entenderam ainda. Vocês não conhecem o tamanho do poder de Deus. Paulo disse, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o único casamento que haverá no céu. É por isso que Deus pode colocar seu amor sobre nós e nos tornar reais. Porque Jesus Cristo pagou a pena. Porque Jesus Cristo foi o nosso noivo final. E, portanto, nos traz a esse mundo de amor. Você percebe como isso impacta o sentido real do futuro que Deus tem para nós? E como isso impacta a maneira como nós vivemos a nossa vida aqui, aquilo que aguardamos? A famosa Teresa de Ávila escreveu, o primeiro momento nos braços de Jesus fará com que 1000 anos de miséria na terra pareça uma mera noite em um hotel ruim. O primeiro momento nos braços de Jesus fará com que 1000 anos de miséria na terra pareçam uma noite apenas num hotel ruim. Nada poderá ser comparado a esse tipo de amor e relacionamento que desfrutaremos. Não importa o destino nesse sentido. Eu fico impressionado como às vezes a gente quer convencer as pessoas de que o céu será um bom lugar e a gente fica falando das ruas de ouro, a gente fica falando das coisas que vão ter lá. O céu só vai ser céu porque existe uma única pessoa lá que fará tudo ter sentido e fará tudo ser real. E fará do nosso melhor casamento aqui na terra algo que nem possa ser comparado. É isso que deve nos estimular. É isso que deve fazer com que nós ansiemos todos os dias pelo dia do encontro com o nosso noivo, que voltará para nos resgatar. Já nos resgatou? Voltará para se encontrar conosco, que passaremos toda a eternidade juntos. Jesus está dizendo, saduceus, vocês não conhecem a Bíblia, mas vocês também não conhecem o poder de Deus. Ele está dizendo que se você souber as coisas que Jesus Cristo está dizendo aqui, você será capaz de enfrentar qualquer coisa. Meus irmãos, pense que esse texto, embora aparentemente não traga nada de prático
para a nossa vida, algo que eu tenha que fazer agora. Provavelmente todos nós aqui começamos ouvindo essa mensagem já acreditando de que haverá uma vida após a morte. Mas eu quero te convidar a deixar que essa realidade que Jesus nos aponta de maneira ainda mais profunda alimente a nossa expectativa por aquele dia. Diferente da ilustração de Franz Kafka, em que aquele homem ficou a sua vida inteira esperando para supostamente ser atendido, estar debaixo da lei, e no final ele morre sem isso ser possível, porque a realidade nos atrai, mas ela está inacessível a nós. A realidade nos atrai, mas ela é certa. Temos a certeza de que passaremos por essa porta. E de que, na verdade, essa porta vem a nós. Que, de fato, podemos esperar aqui no nosso banquinho, ansiosos e certos que seremos atendidos. Que teremos um verdadeiro amor. O amor real que nos tornará pessoas de fato reais, a verdadeira humanidade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tamanha esperança. Sabemos que tantas vezes também nós não compreendemos as Escrituras e nem o poder do Senhor, mas Jesus faz questão de nos explicar e de querer nos convencer a termos um relacionamento com o Senhor e então sermos convencidos da vida eterna. Deus, se há alguém entre nós essa noite que até acredita na vida após a morte, que até segue a religião, mas ainda não tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, que ainda é um boneco de madeira, Deus, pedimos que essa noite, que o Senhor invada esses corações, que o Senhor nos dê o antigosto desse tipo de relacionamento, que jamais pode ser comparado com nada que desfrutamos neste mundo. E Deus, para aqueles que já tiveram esse encontro, dá-nos essa permanente expectativa daquele dia, Deus. Deus, tantas vezes a gente se pega tão focado nos momentos de vida que temos passado, e às vezes até cometemos a loucura de pedir para que o Senhor demore um pouco mais para voltar. Mas Deus, essa noite somos lembrados que o que está por vir é tão fabuloso, que dizemos: Maranata, volta, Senhor Jesus. Queremos estar contigo. Oramos assim em nome dele. Amém.